Ainda na página 71, a proposição 2.8 fala o seguinte: se nós tomarmos os conjuntos x e y, formados por números reais não vazios, de tal forma que o x seja um conjunto limitado superiormente e y limitado inferiormente. Dessa fala aqui, então, já no enunciado, a gente já tem que associar com o que foi falado pela Laís no item anterior, porque eu sei que x, então, tem um supremo e y tem um ínfimo. E aí nós vamos supor que acontece do supremo de x ser menor ou igual ao ínfimo de y. E aí, se a gente tiver a seguinte condição, se para todo índice n pertencente aos naturais, nós tivermos um xn em x e um yn em y, de tal forma que yn seja menor, yn menos xn seja menor que 1 sobre n, então o supremo de x é igual ao supremo de y. O enunciado, apesar de enxuto, a gente vai ter que entender, então, cada coisa que está sendo falada aqui e associar sempre com o que foi provado no item anterior. Ô, Oi? Carlos, o supremo de x é igual ao ínfimo de y, é isso? É isso, nós vamos querer provar que o supremo de x é igual ao ínfimo de y. Não, Nós beleza. vamos tentar entender, então, o que está acontecendo aqui, pegar o enunciado e levar para a reta também. Ô, Mas chama Carlos, atenção que você quer provar essa igualdade sob aquela condição, né? Exato. Isso, nós estamos supondo que isso aqui acontece, tá Além bem? disso acontecer, tem que acontecer embaixo, né? E para todo n que nós pegarmos, vai ter um xn em x e um yn em y, de tal forma que a diferença entre yn e xn é menor do que 1 sobre n. E aí a gente vai ter que lembrar daqui a pouco que, como os naturais são ilimitados, então 1 sobre n pode tornar tão próximo de zero quanto possível. Então, zero é uma cota, o ínfimo de 1 sobre n. Nós vamos então ter isso em mente o tempo todo. Ô, Carlos, Oi. na tela anterior, você escreveu que o sup de x é igual ao sup de y. Imagino que foi esse o questionamento do Antonini. Isso, nós vamos provar isso. A ideia é provar isso. Nosso Mas a ideia é objetivo. provar que o sup de x é igual ao ínfimo de y, não? Ah, obrigado. Obrigado. Tudo bem. Ah, ok. Pronto. Então, é ínfimo. Obrigado, Bruno. Antonino, se foi esse o comentário, realmente está digitado errado ali. era aí. Não, valeu então. Obrigado. Valeu. Depois eu conserto aqui então. Aqui então, o que a gente vai ter em mente? Quando a gente fala que x é limitado superiormente, então, a primeira coisa que vai vir na cabeça da gente é que tem uma cota superior. E aí tem a menor das cotas superiores. E aí eu sei que vai ter o supremo de x. Então, se a gente desenhar o x aqui, e ainda mantendo a notação, a gente pode chamar de m, com a mesma notação do item anterior, é igual ao supremo de x. E a gente ainda pode fazer mais uma coisa aqui, porque se a gente pegar qualquer número maior que zero, o m menos esse número é um valor que é menor do que o supremo de x, então a gente consegue formar, nós temos a semirreta m menos e, e aí todo elemento de x pertence ao intervalo menos infinito sup de x, que é a mesma coisa então que falar que m é a cota superior para x. Repare que nós não estamos falando que a reta está toda preenchida aqui. Só podemos falar que todo elemento de x está aqui nessa semirreta vermelha. E aí, de forma similar, falar que y é limitado inferiormente significa falar que y possui uma cota inferior. E aí vai possuir a maior das cotas inferiores, que nós vamos chamar de ínfimo de y. Do jeito que foi feito aqui, as semirretas estão disjuntas, mas até agora, pelas nossas hipóteses aqui, nada me garante que o ínfimo de y é maior do que o supremo de x.
com a leitura das hipóteses até o momento. Então, é apenas um desenho aqui. E aí, da mesma forma, todo elemento do conjunto X, ele vai estar acima do ínfimo. Então, ele está de M ao infinito. Ele pertence ao intervalo M minúsculo mais infinito. E aí, agora, quando a gente supõe que o supremo de X, e aqui me redimindo, pelo menos aqui está digitado corretamente, que o supremo de X é menor ou igual ao ínfimo de Y, então agora a gente tem a certeza que o ínfimo, o M minúsculo, o ínfimo de Y, não está abaixo do M maiúsculo, que é o supremo de X. Então, o máximo que pode acontecer é nós termos aqui a igualdade. Os dois serem o mesmo número. Ou o ínfimo de Y está acima do supremo de X, e na pior das hipóteses, ele está exatamente sobre o supremo de X. Nós não temos como o ínfimo de Y estar abaixo do supremo de X. Isso é uma hipótese para a gente. E aí, ainda como hipótese, a gente tem o seguinte: para todo número natural que a gente tiver, para todo índice natural que nós pegarmos, vai ter um x índice n no conjunto X e vai ter um y n no conjunto Y, de tal forma que a diferença entre o número que eu tomar aqui no conjunto Y e o número que eu tomar aqui no conjunto X, meu xn, a diferença entre eles vai ser menor que 1 sobre n. Então, para qualquer valor de n que eu pegar, mas como n é ilimitado, como os naturais são ilimitados, isso aqui pode ficar tão próximo de zero quanto se queira, ou seja, essa hipótese garante para a gente que esses números estão intuitivamente, nós temos sempre um no x e um no y que estão sempre muito próximos. Aí, se eu reduzir essa distância, sempre eu consigo pegar mais um par mais próximo. Se eu reduzir mais a distância, sempre eu conseguirei pegar um par mais próximo. Então, o que a gente quer provar é que se eu sempre consigo, tomando um aqui em x e tomando um em y, na verdade, tomando em x embaixo e y em cima, se sempre eu consigo pegar um par XY que está muito próximo, não tem como ter esse intervalo aqui, essa distância entre ínfimo de y e sub de x. Então, a gente quer provar que esses dois números são exatamente o mesmo. Então, essa é a ideia, é provar que não tem como ter essa semirreta aqui separando ínfimo de y e sub de x. Então, agora, nós vamos pensar em como estruturar nossa demonstração aqui. E aí, a gente vai lembrar que, por tricotomia, nós temos só 3 situações. Ou o supremo de x vai ser maior que o ínfimo de y, ou o supremo de x vai ser menor que o ínfimo de y, ou eles serão iguais. Nós vamos começar, então, pela mais simples. Provar que o supremo de x é maior que o ínfimo de y das 3 possibilidades aqui, é a mais simples que nós temos. Porque, por hipótese, nós temos por hipótese que sup x é menor ou igual a um ínfimo de y. Então, caso isso aqui acontecesse, violaria a própria hipótese. Então, de cara, eu sei que essa não acontece, essa é uma possibilidade falsa. Então, está descartado. Isso não pode acontecer. Então, agora nós ficamos entre as outras duas. Então, essa aqui já era. Seguindo, então, na mesma ideia, nós vamos tentar verificar, então, a segunda situação. O segundo caso é verificar se é possível acontecer
que o supremo de x seja menor que o ínfimo de y. Se a gente conseguir descartar essa possibilidade, só vai sobrar a que nós queremos provar. Se a gente conseguir provar que essa aqui também é falsa, pronto. Por tricotomia só pode ser a terceira. Então, nós sabemos que nós chamamos aqui M de supremo de x. Então, para todo elemento do conjunto x, esse elemento é menor ou igual ao seu supremo, que é o M maiúsculo. E por hipótese, o supremo de x é menor ou igual ao ínfimo de y. E ínfimo de y é menor ou igual a todo elemento de y. Então, isso aqui é a nossa hipótese. E aí, como para todo x em x e todo y no conjunto y, nós temos a seguinte situação. Y menos x é maior ou igual ao ínfimo de y menos o supremo de x. Vamos tentar entender isso aqui, então, geometricamente, como que acontece. Se a gente vier aqui pegar algum elemento em y, o seu menor valor que pode acontecer, na pior das hipóteses, seu menor valor é m minúsculo. Se eu pegar um elemento em x, na pior das hipóteses, o maior valor desse elemento é o próprio m. Então, a diferença entre um elemento de y e um elemento de x é maior ou igual, ou seja, a distância entre esses dois números é maior ou é igual à distância entre essas cotas. Então, se a gente pensar em módulo, literalmente pensar em distância, pegando um cara aqui em y, pegando um cara em x, essa distância ou ela é maior ou ela é igual à distância entre as cotas desses dois conjuntos. Então, seguindo com esse raciocínio aqui, agora vem a grande sacada da demonstração. Porque, como o conjunto dos naturais é limitado, nós vamos pegar um n pertencente aos naturais, de tal forma que n seja maior do que o inverso dessa diferença. Essa diferença existe. Nós verificamos aqui que tem. Se eu pego um em y e pego um em x, talvez essa diferença exista. No pior das hipóteses, a diferença seria zero. Se for zero, é o caso que nós queremos aqui em cima. Então, sempre eu vou conseguir um natural que faça isso. Mas pegar esse natural significa que o inverso desse natural é menor do que a diferença entre essas duas cotas. E essa aqui é a grande sacada de todas. Fazer essa escolha aqui desse natural. Perceber que a gente pode escolher pegar esse natural. Só que aí, o que vai acontecer? Nós sabemos que a diferença entre os elementos de yn e xn, essa diferença, a gente sabe que, por hipótese, que ela pode ser tão pequena quanto se queira. Nós tivemos isso por hipótese. Mas, por sua vez, 1 sobre n é menor do que a diferença entre essas duas cotas. Mas compara a hipótese com essa escrita aqui, então. No caso de cima, nós temos que y menos x é maior ou igual a m menos n. Aqui nós temos que nós vamos ter um elemento de y menos 1 de x que será menor do que m menos n. Isso é uma contradição. Aqui nós chegamos a uma contradição. Então, esse absurdo aqui agora nos permite descartar a possibilidade de acontecer supremo de x ser menor do que ínfimo de y. Se a gente consegue descartar isso, então só sobra para a relação entre esses números que
o supremo de x é igual ao ínfimo de y. Então, termina a demonstração. Sandra, é só isso. Sim, acompanhei.